Olá, meus amiguinhos. Vamos para a aula 9. Nessa aula, eu resolvi fazer uns probleminhas de máximos e mínimos. A gente falou sobre uma forma tradicional de resolver máximos e mínimos, né? Que é, dado que você tem uma função lá de n variáveis, aí você calcula derivadas parciais de f com relação a cada variável igual a zero, do jeito que a gente aprendeu a fazer em cálculo 1. E aí monta um sistema, encontra aqui um ponto crítico com n coordenadas e faz o teste da segunda derivada. Isso foi o que a gente aprendeu a fazer em cálculo 1 e depois veio fazer aqui também. E depois a gente viu um método chamado método dos multiplicadores de Lagrange. Esse método ele tende a ser mais simples do que esse método tradicional aqui que a gente costuma fazer. Tá? E aí eu resolvi pegar 3 probleminhas para a gente avaliar isso, tá? Para a gente verificar como o método dos multiplicadores de Lagrange torna o problema de encontrar máximos e mínimos mais simples quando você está trabalhando com funções de várias variáveis ou até mesmo com função de uma variável só. Veja bem, trouxe aqui um exemplo. Esse exemplo, talvez até eu tenha colocado em avaliação no semestre passado. Determine 2 números positivos, tais que sua soma seja 16 e seu produto seja máximo. Então, eu estou querendo que você encontre 2 números, tais que a soma seja 16 e o produto seja o maior possível. Esse é um problema típico de cálculo 1. Problema típico de aplicação de derivada. Como é que a gente resolvia esse problema lá em cálculo 1? Pega esse y aqui e faz 16 menos x, substitui isso aqui embaixo, e aí a minha função, que era de 2 variáveis, fica de uma só. Deriva, igual a zero, encontra o ponto crítico, verifica se é mesmo um ponto de máximo, com a derivada segunda, e resolveu o problema. Mas esse mesmo problema ele pode ser resolvido usando os multiplicadores de Lagrange, a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Porque eu não preciso fazer essa passagem aqui. Ó. Eu agora não preciso mais disso. Eu tenho uma função de 2 variáveis e aqui eu tenho uma restrição. Então o que eu preciso fazer? Gradiente de P tem que ser igual ao gradiente lambda vezes o gradiente de G. G é a restrição. Desculpa aí. Certo? Então G é isso aqui. Muito bem. Então, derivada parcial de P com relação a x da y. Derivada parcial de P com relação a y da x. Isso igual a lambda vezes derivada de x mais y com relação a x dá 1. Derivada de x mais y com relação a y também dá 1. Então você tem y tem que ser igual a lambda e x tem que ser igual a lambda. Então x tem que ser igual a y. E ao mesmo tempo, x mais y tem que ser igual a 16. Ora, se os dois são iguais, então o que você tem aqui é 2x igual a 16, então x igual a 8. Se x igual a 8, o y também é. Tá? Então, tornou mais simples a resolução do problema. Vamos adiante. Vamos ver outro problema. Você tem alfa, beta e gama.
ângulos internos de um triângulo. Então, você tem um triângulo. E o que você sabe aqui é que você tem alfa, beta e gama. Ângulos internos ou medidas de ângulos internos de um triângulo. Calcule o valor máximo dessa soma aí. Então, você tem uma soma que depende de alfa, beta e gama. Essa soma é seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama. Então, qual é o valor máximo, sabendo que você está dentro de um triângulo aí qualquer? Ora, se alfa, beta e gama são ângulos internos de um triângulo, então a soma deles dá 180 graus, ou seja, dá π. Então tá aqui a restrição. Você não quer saber da soma de seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama para quaisquer alfa, beta e gama. Você quer saber dessa soma para alfa, beta e gama que sejam ângulos internos de um triângulo. Então, essa é a restrição e você quer saber o valor máximo dessa soma sujeita a essa restrição. Vamos lá. Gradiente de S tem que ser igual... Isso aqui vai ser o G. Lambda vezes o gradiente de G. Então, derivada parcial de S com relação a alfa. Seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama. Derivando com relação a alfa vai ficar só cosseno de alfa. Derivada agora com relação a beta vai dar só cosseno de beta. A mesma coisa para gama, cosseno de gama. Isso tem que ser lambda vezes o gradiente de G. Mas derivar alfa mais beta mais gama com relação a alfa vai dar 1. Derivando com relação a beta vai dar 1, com relação a gama também vai dar 1. Então, de novo, o que é que você tem? Cosseno de alfa tem que ser lambda, a mesma coisa com cosseno de beta e a mesma coisa com cosseno de gama. Então, os três cossenos têm que ser iguais. Os três cossenos têm que ser iguais e você está dentro de um triângulo. Quer dizer, dentro de um triângulo, o que é que acontece? Todos três estão entre 0 e π. E a igualdade dos cossenos aí só vai acontecer se o alfa for igual a beta e for igual a gama. Então, dessa igualdade aqui, você vai retirar que alfa tem que ser igual a beta, tem que ser igual a gama. Mas como a soma dos três dá π, então, se eu substituir beta por alfa e gama por alfa, então eu fico com 3 alfa igual a π, e, portanto, alfa é π sobre 3. E todos eles são iguais, tá? Então, esses ângulos são os que dão o valor máximo para a soma dos senos, tá certo? Um outro probleminha aqui é um mais tradicional ainda, é você ter uma função e uma restrição. Na restrição é essa aqui. Então, g é x mais 2y. E aí você quer saber sobre pontos de máximo ou pontos de mínimo. De novo, gradiente de f tem que ser igual a lambda vezes o gradiente de g. Então, derivada de f com relação a x. 3x2 menos 3. Derivada de f com relação a y. 3y2 menos 3. Isso tem que ser igual a lambda vezes
Derivada de x mais 2y com relação a x, isso dá 1. E derivada com relação a y vai dar 2. Então, você sabe que 3x2 menos 3 é igual a lambda. 3y2 menos 3 é igual a 2 lambda. E você sabe que x mais 2y tem que ser igual a 3. Certo? Está montado o seu sistema. Bem, juntando as duas primeiras equações aqui, né, se eu substituir o lambda aqui por 3x2 menos 3, eu vou ficar com... Vou trazer aqui para baixo. Eu vou dizer que 3y2 menos 3 é igual a 2 vezes lambda. Mas quem é lambda? Lambda está na primeira equação. É 3x2 menos 3. Então, 3y2 menos 3 é 6x2 menos 6. E daqui a gente pode tirar o seguinte, que eu vou isolar o y2, tá? y2 é 6x2 menos 6, aí eu passo o menos 3 para o outro lado e divido tudo por 3. Então, y2 é 6 dividido por 3 dá 2, x2. Aqui eu vou ficar com menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, y2 é 2x2 menos 1. Estamos perdidos? Ainda não. Observe isso aqui. Então, y é 3 menos x sobre 2. Então, se eu substituir isso aqui nessa equação, eu vou ficar com 3 menos x sobre 2 ao quadrado igual a 2x2 menos 1. Em cima eu vou ficar com 9 menos 6, 6x mais x2. Embaixo aqui eu fico com 4, que é 2 ao quadrado. Isso igual a 2x2 menos 1. Continuando, eu vou passar esse 4 para o outro lado multiplicando. Vou ficar com 9 menos 6x mais x2 igual a 8x2 menos 1. Então, eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado. Então, vou ficar com 8x2 menos x2, 7x2. O menos 6x passa para o outro lado, mais 6x. E 9 vai passar menos 9. Correto isso? Não, não tá não, que eu não... Oh, perdão, gente. Eu não multipliquei aqui o 4 pelo menos 1, tem que fazer, né? Isso dá menos 4 aqui. Perdão. Então, 9 passa para cá negativo, vou ficar com menos 13. Isso tudo igual a zero. Tá? De novo, errei aqui. O 4 aqui tem que multiplicar o 2 e o menos 1. Muito bem, então você tem aí uma equação de segundo grau. Fazendo lá a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar dois valores de x. Um x vai ser 1 e o outro vai ser menos 13 sobre 7. Se eu jogar isso
não nesse, mas aqui, ó, y igual a 3 menos x sobre 2, isso vai me dar y igual a 1, e aqui vai me dar y igual a 17 sobre 7. Muito bem. Então, qual é o ponto de máximo? Estou procurando ponto de máximo. Ou simplesmente querendo classificar. Então, o ponto 1 é de máximo ou é de mínimo? O ponto menos 13 sobre 7, 17 sobre 7, é de máximo ou é de mínimo? O que é que eu faço? Eu pego a função lá é xy, x a terceira, mais y a terceira, menos 3x, menos 3y. Pego essa função e avalio nos pontos. Se eu fizer f de 1, eu vou encontrar 1 mais 1, 2, menos 3 dá menos 1, menos 3 dá menos 4. O outro ponto vai dar um número esquisito, tá tendo as contas chatas para fazer, mas acontece que quando você faz essas contas, você percebe que esse número é positivo. Então, quem é o máximo e quem é o mínimo? Esse aqui é menor, então é ponto de mínimo. Esse aqui dá um número maior, então esse camarada aqui é ponto de máximo. Ok? É isso. Olha só, esses sistemas são resolvidos aqui, agora é a hora da verdade. Esses sistemas que estão sendo resolvidos, eles são muito legais, muito bacanas, mas eles não representam a vida real. Na vida real, você descamba nos sistemas que simplesmente não dá para resolver. Tá? Porque, se você reparou, os sistemas envolvem sempre... Cadê o sistema? Está aqui. Quadrados. Eles não são lineares, não são sistemas lineares. E aí o que acontece? Quando você tem sistema linear, você está no melhor dos mundos. Sempre tem solução. Mas quando o sistema não é linear, aí, meu amigo, aí nem sempre tem solução, tá certo? Então, muitas vezes você tem que apelar para simulações, para o computador fazer um monte de conta para você e você rezar para que ele encontre solução. Tá legal? Problema de máximos e mínimos, quando você passa para funções de várias variáveis, ele se torna um problema complicado e às vezes sem solução e que ainda dá de comer a muita gente. Muita gente vive de resolver problema de máximos e mínimos para funções de várias variáveis. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa semana e a gente continua na próxima. Próxima semana vai ser uma semana de revisão, certo? E aí eu tenho coisa nova agora só na semana seguinte. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.